Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai continuar a animação do nosso peixinho que está seguindo o nosso Motion Pet. Eu vou tentar dar uma refinadinha na animação dele, acrescentando algumas animações nos controles dele, como por exemplo no controle root. Vocês vão ver que a gente consegue fazer um balancinho melhor na hora que ele estiver passando. E a gente também vai ajustar o Motion Pet se a gente quiser dar um ajuste melhor no enquadramento do peixinho. Então olha só, o que a gente vai fazer, como que a gente já tem agora, né? Eu vou dar um play aqui novamente só para a gente ver como que a gente tem atualmente. Olha, eu estou achando que ele está bem legal, mas ele precisa de um movimentinho aqui no meio para ele dizer que ele ficou bonitinho, né? Então, olha só, uma coisa que a gente pode fazer de cara é fazer uma otimização aqui na nossa cena. Normalmente os animadores eles gostam de fazer na cena assim, ó, eles não gostam de ver curva na própria viewport da câmera. Então eles vêm aqui no show, por exemplo, eles colocam none, ou seja, não tem nada mostrando na nossa câmera. Eu vou mostrar apenas os polígonos. Então assim fica fácil de a gente ver como que está a nossa cena. E eu posso vir aqui nessa opção também e desligar a grade. Então não fica a grade aqui aparecendo. Não aparece curva, não aparece nada, só aparece os polígonos. Então olha, eles conseguem ver melhor o que está acontecendo na cena, mais parecido com o que vai ser com o render. Para melhorar ainda o que vai ser o resultado, eles vêm aqui e pedem 6 nessa carinha aqui que é o nosso viewport. Clicando 6 nele, ele vai carregar na memória do Maya as texturas que a gente aplicou no nosso projeto. Então ele vai demorar um pouquinho para carregar, desculpa porque a gente está gravando. Eu acho que está gravando, então o computador não é tão potente assim, mas digamos que ele vai carregar na nossa memória do Maya as nossas texturas que estão ali e vai ficar mais fácil da gente ver, olha, como que está o nosso peixinho que vai ficar parecido na hora do nosso render. Então, assim fica fácil da gente ver a câmera e ao mesmo tempo aqui a gente mostra todas as curvas e já facilita o nosso trabalho. Então, olha, vamos planejar o que nós vamos fazer aqui nessa cena, vendo ela animada, claro, né? Aqui ó, a gente pode fazer o nosso peixinho descer um pouco mais. Na hora dele fazer essa curvinha, ele desce um pouco mais aqui, ele sobe um pouco e depois ele corre para lá. Vamos fazer esse tipo de movimento dele descer e depois dele subir, que eu acho que acrescenta um pouquinho mais de vida no nosso personagem. Então o controle que eu vou animar aqui, que a gente vai pegar é esse daqui, ó, é o de cima. Tá? Aqui ó, posso apertar F nele para focalizar. É esse azulzinho que a gente criou, que é o nosso root control, que todos os outros controles são filhos dele, tá vendo? Então se eu animar ele, por exemplo, eu poderia animar ele e colocar ele lá em cima e o peixinho ainda continua seguindo o nosso motion pet, olha lá, porque ele está levando o motion pet pelo master control. Vou voltar aqui no zero, era só uma exemplificação. O que eu vou criar aqui é na hora que ele estiver vindo, ele vai eu posso fazer ele descer aqui um pouquinho, por exemplo, aqui nesse frame ele está aqui, aí eu venho aqui, por exemplo, no object dele, marco um keyframe, vou marcar um keyframe, por exemplo, agora, nesse frame, ok? Aí depois, mais um pouquinho para frente, ele vai estar aqui nesse lugar, marco um outro keyframe aqui também, e aqui no meio eu crio, por exemplo, um keyframe dele mais embaixo, ok? E a gente acrescenta isso ó, no nosso motion pet, ele vai estar como se fosse descendo e subindo, tá? Então, no nosso motion pet não muda nada, mas eu acrescento uma animaçãozinha ali a mais do jeito que eu quero. Eu vou mostrar o nosso Graph Editor, porque agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais as curvas. Só porque eu acho que ela está um pouco lenta, eu vou no mover aqui, seleciono o nosso mover, pego nossas curvas e ele não está me deixando mover. O que será? O nosso root está aqui. O que será que ele travou? Essa é uma boa, hein? Essa aqui eu acho que eu nunca vi. Será que ele está travado aqui? Não. Por que será que ele não está me deixando mover? Oh, uma boa questão. Não sei. Agora voltou a mover. É, muito estranho. Mas tudo bem. A gente move a curva aqui para ficar um pouquinho mais próxima uma da outra. Ok, eu acho que a animação vai ficar mais rapidinha. Vamos ver.
só uma coisinha simples assim, que ele dá uma abaixadinha, uma levantadinha. E eu quero que quando ele for abaixar, antes dele abaixar, ele vai fazer a antecipação de subir um pouquinho. Então eu vou aqui nesse keyframe, nesse frame eu marco um key. Aí eu quero que ele faça uma antecipação nesse movimento. Então eu posso pegar aqui o translate Y dele, subir a curva dele assim, ó. Que essa curva para cima vai ser a antecipação. E aqui ele já vai sair animado. Tá? Aí vocês vão ver que a diferença que vai dar ali é muito mínima, mas ele vai dar um subidinho antes de descer. Isso torna o movimento bem mais real. Tá? Bem, é aqueles princípios que a gente falou. É o princípio da antecipação. Eu posso até colocar um pouquinho mais próximo assim, antecipação. Ok? Vamos ver o que dá aqui, ó. Antecipação um pouquinho nele. Desceu, subiu. Aí quando ele subir também, eu posso fazer ele continuar um pouquinho o movimento dele até aqui, ó. Marco um outro keyframe, mas esse aqui a gente já vai fazer é como se fosse o oposto da antecipação, né? Como você chamaria isso? É a animação continuada, né? Eu acho que é o nome disso. Eu não lembro o nome, mas não importa. O que ele vai fazer é subir, descer e vai dar uma animaçãozinha continuada antes dele vir para cá. E a hora que ele chegar aqui nessa posição também, ó, ele já vai dar uma descidinha. Eu vou fazer ele descer um pouco mais, porque só o Motion Patch trouxe ele. Então, eu vou fazer ele daqui, eu vou como aumentar um pouco a intensidade dele descer, ok? Então, marca mais um keyframe, ele vai descer e aqui ele vai voltar para a posição que ele já está. E quando ele descer, aqui eu vou fazer ele descer um pouquinho mais. Marca um keyframe, desce aqui o translate Y dele, um pouquinho mais fundinho assim. Vamos ver o que ele faz. Ó. Descer um pouquinho mais fundinho. E mesma coisa, eu vou fazer ele subir aqui com antecipação. Quer dizer, pós antecipação. Agora eu me apertei, não sei o nome disso. Vamos dizer que eu vou colocar ele fazer esse balanço para ele fazer um movimento como se ele tivesse um movimento contínuo de subir e descer, tá vendo? Isso. Tá bem simples, tá, gente? Isso daqui é uma coisa bem caseira mesmo, vamos dizer, né? Porque eu não estou fazendo nada aqui que é mais complexo, mais demorado, mas de qualquer forma a gente tem uma animaçãozinha assim mais legal para ver ele chegando, né? Esse daqui eu vou fazer um keyframe nele aqui, assim, por exemplo, ó, que é o keyframe lá na frente, ele vai estar nessa altura. E esse carinha daqui, eu vou como deletar ele, então ele vai poder subir mais. Não vou deletar não, senão ele vai subir muito. Vou fazer ele aqui assim, ó, voltar na curvatura, ok? Aos poucos ele sobe e volta até aqui nesse frame, ele volta à altura dele. Vamos ver o que isso dá. Sempre assim, a gente vai dando play, vai mexendo nas curvas. O trabalho de animação, ele é com bastante paciência, ele ajuda muito a gente a ter paciência. Então, olha, eu acho que esse início de conversa aqui está bem legal. Ele subiu, desceu, acrescentou um movimentinho legal. Aqui ele pode ir estável. E quando ele for dar essa acelerada aqui, ó, a gente vai trabalhar um pouco melhor essa aceleração para ele fazer essa curva um pouco mais baixa. Então, daqui a gente pode fazer ele descendo um pouquinho. Ó. Então, aqui eu vou marcar mais um keyframe. E ele vai descer e depois ele vai estar nessa altura já aqui. Então, entre esses dois eu vou fazer ele dar um rasante aqui. Olha, essa foi muito boa, hein? Ele vai fazer um rasante aqui um pouco mais intenso. Vamos ver se isso fica legal na decorrência do movimento dele. Ficou um pouco exagerado, claro. Vou dar um Ctrl Z porque apareceu um key aqui. Então vou dar um Ctrl Z, vou mover ele só em Y. Acho que ele ficou mais interessante. Vamos ver. Eu acho que ele poderia subir um pouquinho antes de vir, né? Então vamos melhorar aqui a nossa antecipação do movimento. Marca um keyframe. Esse carinha aqui vai marcar a nossa antecipação, ok? Lá para frente um pouquinho a gente melhora aqui com a pós-antecipação. Muito bem, eu me esqueci como se chama esse nome, estou ensinando. Vamos ver aqui no finalzinho como que ele está a animação dele. Esses vídeos são um pouquinho longos de animação, me desculpem, mas é porque a gente
realmente tem sempre uma coisinha ou outra para animar, e a animação às vezes leva tempo, que você tem que ver a timeline, analisar, igual eu estou fazendo aqui. Estou conversando com vocês, mas eu estou vendo a animação dele, como que está ficando, se está ficando bonita ou não, tá? Aqui eu acho que ele pode dar uma subida, né? Poderia ter dado essa subida aqui um pouco maior na hora de fazer a curvinha ali. Vamos ver, ele vai subir um pouquinho, descer, e aí sim ele vai para a casa dele. Vamos ver se ele está, subiu, desceu, e aí sim ele foi na casa dele, ok? Agora eu acho que está bem legal o movimento dele em translação Y. E o que a gente vai aplicar agora são as rotações. Eu vou limpar os outros translates que eu não faço keyframes. Posso selecionar eles aqui e pedir delete selected, ok? E as outras escala e visibility também eu vou deletar porque não precisa. Eu vou trabalhar agora a rotação. Rotação provavelmente eu vou trabalhar agora inicialmente. Vamos ver qual a rotação, qual o eixo de rotação que eu vou trabalhar. Se a gente pegar o rotate aqui, ó, vai ser o eixo em X, ok? Então vou trabalhar inicialmente o eixo X, então vou deletar os outros eixos, os outros keyframes, tá? Na verdade eu vou deletar, eu poderia deletar todos, vou deletar, vou deixar só o do X. Do X, a gente pode ver que aqui, ó, a gente vai criar, seguindo em referência com o nosso translação, a gente vai fazer com que ele rotacione. Então, ó, aqui ele vai subir um pouquinho para cima e vai descer. Quando ele estiver descendo aqui, ó, que a nossa timeline vai estar aqui no início, quando ele for descer, ele vai ter que mirar para baixo. Então, a gente vai rotacionar aqui o nosso controlinho. Vamos lá, rotaciona ele aqui, ó, que ele vai descer um pouquinho para baixo assim. Que ele já mirou e vai descer um pouquinho para baixo. Vou marcar o AutoKey como on, que eu não preciso toda hora vir aqui e pedir keyframe, ok? Vamos ver agora, quando ele, antes dele ter vindo para cá, eu tenho que fazer vamos aqui fazer como se chama? Uma antecipação, ok? Ele vai para lá agora, eu vou deletar, eu acho que eu vou deletar esses keys todos aqui do nosso rotate em X. Eu acho que vai ficar mais fácil. Delete selected. Vamos voltar no zero. Aliás, aqui eu posso deixar esse keyframe, né, que eu já marquei. Keyframe nessa posição. Aí lá no zero, no início a gente põe zero aqui. O meu AutoKey tá ligado, ok? Então a gente vê a nossa curva como é que ela tá em relação ao nosso translate, ok? Vamos ver os dois. Aí, vamos lá, mais um pouquinho de paciência, pessoal. Eu vou subir, descer o peixinho. Aí o peixinho vai chegar nessa posição aqui, ele já vai ter rotação zero. Ok? Aí a hora que ele for subir de novo, ele vai chegar aqui com rotação zero. Ok, keyframe aqui, mas nesses outros dois que a gente não marcou keyframe, por exemplo aqui, ó, ele já vai estar subindo, descendo. Aqui ele tem que fazer um movimentinho de subida, ok? Que é a antecipação desse movimento. Então vou marcar um movimentinho dele de subida aqui. Posso pegar tanto no eixo de lá quanto de cá. Então tem uma subidinha. Então olha, ele subiu, desceu. Eu acho que ficou muito intenso essa quebra. Vamos focalizar ela aqui. Ela ficou muito intensa. Então vou fazer ele descer só um pouquinho. Vamos ver. Ele sobe, desce. Aqui ainda está muito forte essa chegada. Ele vai descer assim. Vamos ver. Sobe, desce, aí depois ele vai subir de novo. Aqui a gente pode fazer uma descidinha nele aqui, rotacionando. Ele já está rotacionando pelo motion patch. Acho que ele pode deixar esse mesmo. Vou passando a nossa... Aqui ele precisa dar uma subidinha para cima. Eu acho que fica legal. Subidinha para cima, gostaram? Vamos mexer nele aqui subindo. E depois ele segue. E vai descer, essa descida dele tá boa, não preciso mexer nessa rotação, acho que tá legal. E ele vai subir aqui, ó. Quando ele estiver aqui, ele vai estar querendo subir. Vamos pôr um keyframe aqui para cima, um pouquinho, e estabiliza quando ele chega aqui, assim, ó, zero, ok?
A grosso modo, o que a gente está fazendo é uma animação secundária nele, né? Porque ele já tem a animação do Motion Path. A gente está tentando fazer uma animaçãozinha que ele fique assim um pouquinho mais livre, né? Do que só o Motion Path nos permite. Aqui a gente vai fazer ele mirando para baixo. Então aqui daqui até aqui ele mira mais para cima, ok? Vamos ver onde está a nossa curva. Essa curva está aqui, ele vai mirar um pouquinho para cima. Lembrando que ele tem que sustentar esse movimento até aqui, ó. Então ele pode colocar 0 aqui, ele vai sustentar a rotação inicial. Aí aqui ele olha para cima, aí ele já olha para cima e olha para baixo rápido. Então isso daqui ele olhou um pouquinho para cima lá atrás, e aqui ele já pode olhar para baixo, que é quando ele está mirando e na outra direção. Vamos ver se esse movimento não ficou muito grosseiro. Para cima e para baixo. Está muito grosseiro. A gente vai dar uma afinadinha aqui nesse movimento, que ele está muito rapidamente torcendo já. Então, vamos ver se ele daqui para lá ele ficou melhor. Então aqui, ó, ele já olha para baixo novamente. Então, esse movimento aqui que ele faz todo muito intenso, a gente pode melhorar a curva dele. Lembrando que eu estou fazendo uma animação muito simples, tá bom? Muito, muito simples. E aqui a gente poderia pôr rotação 0. Vamos ver se ele fica bom ali. Rotação 0. Eu acho que sim. Vamos ver como que ele está. Eu não quero muito gravar um vídeo tão muito longo, mas eu vou deixar para vocês aprimorarem um pouquinho mais essa animaçãozinha do peixinho. Mas essa é a ideia, tá? Que a gente tem sempre de fazer uma correção na animação do Motion Path, e a gente acrescenta um pouquinho mais de detalhe, um pouquinho mais de vida. A gente vê que quando a gente põe essas animaçõezinhas, ele fica um pouco mais legal, eu acho, né? Claro que eu poderia acrescentar muito mais coisas, como por exemplo um movimentinho nele assim lateral. O movimentinho lateral que a gente pode fazer nele, a gente pode até fazer com ciclo, tá? Um movimentinho assim, ó, tuf, 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 ok? Vamos ver se fica legal. Se não ficar legal, a gente tira. Aqui, ó, marca aqui um keyframe no Rotate em Z, keyframe, e o Rotate em Z ele tem só um keyframe até agora. A gente pode pôr aqui -5, que é uma rotaçãozinha, keyframe, ele está lá no -5. Aí vamos dizer que ele vai pegar aqui 80 frames para ele rotacionar para o outro ângulo, que é o 5. Ele está com Auto Key, então ele já marcou. E a gente faz esse cara voltar no nosso, sei lá, no nosso cento e poucos aqui. A gente faz ele voltar para o -5. Dessa forma ele fecha um ciclo, ok? E essa fechada de ciclo dele aqui, a gente manda ele virar Post Infinite Ciclo com Offset. Vamos ver o que dá isso, se fica legal. Vamos dar um play. Se ele não atrapalhou demais o nosso movimento. Acho que ficou legal, ele ficou um pouco mais livre, assim, de balançar para um ladinho para o outro. Ele dá uma vidinha, talvez, tá? Eu vou deixar para vocês afinarem melhor essa animação. Eu vou dizer que essa animação já está didaticamente bem legal. E a gente vai passar para a próxima etapa do nosso projeto. Isso aí. Valeu!